Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero de verdade que esteja tudo em paz por aí, tudo caminhando muito bem. Em nome de Jesus, por aqui as coisas seguem em ordem, graças a Deus. Eu continuo orando muito para que a glória do Senhor seja revelada a nós cotidianamente, né? Que a gente possa sentir cada vez mais o Senhor em nossas vidas, a sua vontade, né, sendo revelada a nós e que tudo o que Ele planejou pra gente possa se cumprir. Em nome de Jesus. Eu vou pedir a você para que você possa se inscrever aqui nesse canal, para que você possa curtir esse vídeo bastante, né, para que a plataforma entenda a relevância desses conteúdos e possa entregar cada vez mais a um número de pessoas significativas que possam ser abençoadas e impactadas com essa palavra e para que você possa compartilhar também com o maior número de pessoas que você desejar e que você acha que mereça ouvir essa palavra, tá bom? Mas a minha oração é para que o Senhor leve até onde Ele quiser levar, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, né? Não que os outros não sejam, todos são muito importantes, mas assim, tem temas, né, que eles são um pouco mais, digamos que, sensíveis de serem tocados. Mas eu resolvi falar com vocês hoje sobre a outra mulher, né, ou o outro homem, né? Como é que isso acontece? Por que essas pessoas acabam entrando sem que a gente chame, né, para as nossas vidas e como se dá essa relação muitas vezes. Então eu vou falar da minha história, né, do que eu vivi, do que eu posso falar em relação a isso, tá certo? Mas eu tenho certeza de que o Senhor vai falar muito com você também, tá? Tá tudo muito melhor descrito no meu testemunho, tá? Que tá aqui no canal também, né? O nosso testemunho. Se você não viu ainda, corre lá pra ver, tá certo? Mas eu vou contar especificamente como é que se deu, né? Como é que eu descobri, o que aconteceu comigo em relação a isso. Quando eu soube de fato, né, comprovadamente, que o meu esposo estava se relacionando com outra pessoa. Não foi fácil, porque nunca é fácil. Embora eu já desconfiasse, né, porque a gente acaba conhecendo as pessoas com quem a gente convive e, além disso, eu creio num Deus que revela, né, Ele não deixa o culpado por inocente e nenhuma mentira ela prevalece para sempre, né, o Senhor vai revelar. E aí eu fiz, inclusive, essa oração muito sincera com o Senhor, sabe? Eu tava vivendo um momento que eu tava num relacionamento com o Senhor mais por obrigação do que por comunhão. Então eu fazia meu devocional, eu orava, sempre tive esse costume, era meio que isso, virou um automático. Mas eu não tinha essa sede, né, que eu tenho hoje, que eu já tive antes de tudo isso acontecer também, de buscar, né, a sede pela presença, a sede por conhecer cada vez mais. Eu não estava tendo, a gente estava vivendo esse hiato, né, entre a nossa relação com Deus e a nossa comunhão. Mas em casa, aparentemente, né, estava tudo bem. Mas o meu esposo recebeu uma proposta para trabalhar em um outro estado, foi com pouquíssimo tempo ele começou a mudar muitos dos comportamentos dele, né? Como eu falei lá no testemunho, o que mais me chamava a atenção era o celular. Sempre foi algo muito tranquilo entre a gente, né? Até mesmo porque não existe isso de ter segredos dentro de uma relação. Então, o meu celular, ele tem livre acesso, o celular dele tem um livre acesso, sempre fomos muito assim. Embora respeitando, claro, a privacidade um do outro, mas a gente nunca escondeu nada. Então, eu percebia muito o celular dele no bolso, né? Eu percebia que o combinado era ele voltar para casa em tal dia, ele não voltava, dava sempre uma desculpa, enfim. Mas aí eu fiz essa oração sincera com o Senhor. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu ajoelhei, foi um momento de muito quebrantamento, de reconciliação, e eu disse assim: Senhor, eu sei que tá acontecendo alguma coisa errada, ele não vai me contar, porque eu já tinha confrontado ele, ele tinha negado, mas eu sentia no meu íntimo que tinha alguma coisa errada. Eu disse pra Deus: eu sei que vai ser muito difícil, mas se tiver alguma coisa errada, eu quero que o Senhor me revele, que o Senhor me revele tudo, mas que o Senhor cuide do meu coração. E com poucos dias, né, eu soube quem era a pessoa de fato com quem ele tinha se relacionado, estava se relacionando, na verdade, pelas redes sociais. Não por mim, porque eu sou péssima com essa questão de stalker, de fazer conta fake, não sou boa com isso, de verdade. Mas tinha uma pessoa muito próxima, né, minha irmã, e eu compartilhei, né, com ela, a gente trabalhava juntas, inclusive, na época, e aí eu compartilhei com ela sobre o que estava acontecendo e ela foi atrás. E aí eu lembro que ela me mandou, né, a foto e aquele momento ali foi impactante pra mim. Quando eu olhei, eu disse: nossa, Jesus, não acredito. Porque a pessoa é muito diferente de mim em todos os sentidos. Fisicamente, acredito que emocionalmente, espiritualmente, enfim, em todos os sentidos. E tava muito nítido naquela foto, né? E eu disse: não tô acreditando. Juro. Né? Eu não tô aqui nem pra falar mal, nem pra exaltar ninguém, né? Pelo contrário, mas eu tô aqui pra expressar o que eu senti. E eu juro que foi assim um impacto. E aí veio uma mensagem de encorajamento da minha irmã naquele momento,
né? Ela só falou assim, olha, te olha no espelho e valorize a mulher incrível que você é. E deixe que o Senhor vá cuidando do resto. E aí, assim, eu fui tomada, né, por uma raiva, sabe? Inicialmente, como um ser humano, não posso negar isso. Mas depois de um tempo eu comecei a ter compaixão por aquela vida, sabe? De verdade, eu não sabia explicar. Mas eu tinha uma compaixão, assim, eu tinha uma necessidade de não apenas orar pelo meu marido, mas também por ela, né? Também por essa pessoa. E aí, hoje, eu sei, né, com provas e tudo mais, que ele teve que me contar, né, tudo depois que voltou, e aí é um assunto para um outro vídeo. Mas, assim, quando ele resolveu vir, ele veio com todas as verdades, nuas e cruas, assim, e jogou pra mim, olha, foi assim, 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 contou tudo, sabe? Me mostrou, inclusive, muita coisa, muita conversa, muita coisa, enfim, que foi dita, inclusive, por essa pessoa que nem me conhecia, mas que tomou muitas conclusões a meu respeito. E eu tinha aqueles momentos, né, de raiva, mas eu não desistia, sabe? De orar por ela, pela família dela, né? E para que o Senhor, ele pudesse transformar, sabe? Para que o Senhor pudesse realmente fazer algo sobrenatural. Eu sabia, né, que Jesus ia fazer, o Senhor me prometeu, certo? Queria trazer meu marido de volta, queria restaurar, queria nos entregar ao ministério que ele já tinha prometido há muito tempo. Mas chegaram momentos, né, que eu não é que eu não acreditasse em Deus, eu continuei acreditando muito em Deus, mas assim, que eu mesma comecei a dizer pra Deus, olha, Deus, eu não quero mais, sabe? Porque foram momentos de muito sofrimento, foram momentos de muita humilhação. Então, assim, eu bloqueei, né, essa pessoa nas minhas redes sociais, acredito que devo ter sido bloqueada também, não sei, mas essa pessoa tinha vários fakes, digamos assim, que acompanhavam a minha vida, minha rotina, tirava print de fotos minhas, encaminhava, enfim. E aí eu não sabia, né, só depois, como eu disse, quando veio a bomba das verdades. E aí, quando ele já estava voltando para casa, né, essa pessoa entrou em contato comigo, assim, claramente, né, foi um momento em que ela disse, olha, sou eu. E aí me perguntou várias coisas, eu falei, né, muitas coisas, tratei com a educação que eu trato qualquer pessoa, eu não tive um segundo de raiva dessa pessoa. Conversei tranquilamente, descobri algumas coisas, né, algumas mentiras, inclusive, que ele falou a meu respeito. Confrontei ele em relação a isso, ele admitiu tudo. Outras coisas que ela ainda nem tinha me contado, ele me contou. E aí ele disse, olha, senta aqui, de fato, né, tem muita coisa que você precisa saber e eu preciso retirar todos esses pesos das minhas costas. E aí é com você, se você vai conseguir me perdoar ou não, mas eu sei que eu preciso fazer isso. E assim, foi um momento muito difícil, sabe? Muito difícil. Mas durante o processo, eu preferi não ver, né? Eu preferi realmente não, eu não queria ver, eu não queria saber, né, como é que tava. Eu sabia que ele certamente estava junto com essa pessoa, mas eu não queria ficar acompanhando. Então eu não ia atrás realmente de rede social, de ficar vendo story, de ficar vendo nada. Aconteceu que algumas pessoas, especialmente pessoas mais da família dele, né, que ficaram sabendo aí depois com uma exposição, que não fui eu quem expus, mas com toda a exposição, ficaram vendo. E sempre que eu tinha a oportunidade de falar com qualquer pessoa que me dizia, rapaz, eu vi a pessoa, rapaz, eu não tô acreditando, eu dizia, olha, pelo amor de Deus, não veja. Pelo amor de Deus, não veja, faça isso por mim, não veja, deixe pra lá, até pra que ninguém fique achando que sou eu quem tô pedindo pra fazer isso. E foi isso que foi, enfim, dito, mas Deus sabia, né, que pelo contrário, eu não queria ver, eu não queria saber. Eu pedia, quando eu tinha a oportunidade de dizer a alguém, quando alguém vinha até mim dizendo que sabia o que estava acontecendo e que tinha visto tal coisa, eu dizia, pelo amor de Deus. Mas, de certa forma, não adiantava, né, eu não tinha como ficar controlando as pessoas. E, enfim, às vezes eu via as pessoas esporadicamente e era nesse momento que as pessoas me falavam sobre isso. Então, continuaram vendo ou não, ou foram bloqueadas, eu não sei, certo? Mas eu sei que foi dessa forma. Mas aí a gente começa a enxergar, né, que dentro do mundo espiritual existe algo muito mais sério. E a gente precisa realmente se revestir, sabe, daquilo que é bom, entende? Para que a gente possa superar tudo isso, porque não é simples, tá? Então a gente vai fundamentar, né, como sempre, essa palavra na palavra do Senhor, e a gente vai lá para Efésios 6, tá? Nos versos 11, 12 e 13, que dizem assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando eu leio, né, esse trecho aqui, eu lembro de muitas pessoas que depois de tudo, né, ter sido revelado, assim, alguns outros amigos que eu comecei a compartilhar somente depois, como forma de testemunho, né, depois que a gente já estava junto, de novo, né, o Senhor já tinha restituído a nossa família e a gente resolveu compartilhar, né, como forma de testemunho, como estamos fazendo aqui. E muita gente olhava pra mim e dizia assim, como que você conseguiu? Porque não foi só isso, né, a gente vai contando trechos de coisas, né, que aconteceram, mas aconteceram coisas, assim, muito gritantes, sabe, no decorrer de todo o processo. E não foi fácil, né, pensar nisso hoje não me causa mais dor, mas já me causou um bocado, sabe, já foi, assim, muito pauta da minha terapia e já foi muito motivo de oração, assim, meu e de outras tantas pessoas, né, mais próximas, minha família, os meus amigos mais próximos, para que o Senhor me curasse disso, porque não é simples, e a gente sabe disso. Mas a gente precisa entender que a nossa força, por si só, ela não vai dar conta, né? Se fosse pela minha força, eu não daria conta, né? Eu teria feito qualquer besteira aí. Mas quando a gente se reveste realmente daquilo que vem de Deus, né, daquilo que vem do alto, das armaduras espirituais, a gente se livra das ciladas do inimigo. Porque o que Satanás queria naquele momento era me desestabilizar também, né? O que Satanás queria era me atingir. Eu não posso negar que eu não fui atingida, né? Eu fui atingida, sabe? Doeu e dói muito, né? A gente já falou isso em vários vídeos, eu acho que em todos os vídeos a gente pode falar sobre essa dor, porque ela é enorme, ela é indescritível. Mas ele queria me desestabilizar, ele queria me fazer desistir. Mas eu fui aquela pessoa que pensei em desistir, mas que ouvi, né? Preferi ouvir a voz do Senhor, mesmo sendo muito difícil. E eu disse, não, eu vou ser firme. Eu vou lutar pelo que o Senhor quiser que eu lute. E aí foi que eu resolvi me vestir, né? Me revestir das armaduras do Senhor para que eu pudesse ficar firme. E não foi fácil, né? Porque eu fui pega de surpresa com tudo isso, com tanta coisa, né? A pessoa com quem ele se envolveu já tinha, enfim, filhos, né? Já... Gente, era uma vida, assim, sabe? Constituída. E assim eu fiquei, meu Deus, sabe? Quando ele foi embora, ele não deu muita assistência para nossa filha, né? A gente já falou também disso no testemunho, e era algo que me chocava, eu dizia, como é que a pessoa se envolve com filhos que não são seus? Não que não tenha que fazer isso, tem realmente, né? Se envolver com uma pessoa que tem filhos, tem que realmente assumir, tá? Os filhos, eles são heranças, né? Então a gente precisa honrar a herança dos outros, né? Dos relacionamentos que a gente tem. Eu não tava questionando isso, mas eu dizia assim, como que a sua filha é esquecida, digamos assim, né? Porque a assistência financeira, a assistência emocional, a assistência de presença faltou para Mariana nesse período, né? Por algum tempo. E aí eu ficava me questionando em relação a isso, e não foi fácil, né? Enfim, tudo, gente, tudo me desestruturou. Financeiramente, a gente tinha contas para pagar como um casal e eu precisei honrar com muita coisa sozinha e eu não estava preparada para isso, mas eu precisei trabalhar e trabalhar e eu fui tentando, né, fazer com que tudo desse certo. Emocionalmente eu não estava preparada para isso, obviamente nós nunca estamos, certo? E foi muito difícil, ver o sofrimento da minha filha foi muito difícil, foi muito desgastante, eu estava longe da minha família, dos meus amigos, tanto é que quando eu vinha nos finais de semana, eu voltava outra pessoa, sabe? Eu sentia que eu voltava melhor, eu era como se eu tivesse sido regada, sabe? De amor, de carinho, de cuidado, e aí eu voltava melhor, mas aí durante a semana eu esmorecia um pouco, mas o tempo inteiro os meus amigos, os meus familiares me ligavam, conversavam comigo, oravam por mim, então eu fui revestida realmente, né, das armaduras. E Satanás, ele não conseguiu ser vitorioso, porque ele nunca vai conseguir. Isso aí a gente sabe, ele nunca vai conseguir. Mas ele não conseguiu mais uma vez ser vitorioso na minha vida, na minha casa, né, na vida da minha família. Então, a minha relação com a OM, né, com a outra mulher, ela foi uma relação distante, né? Eu não dei bola, eu realmente não... Olha, eu só orava, só dizia assim, Jesus, toma conta daquela vida também, se ela não te conhece, se apresente a ela, né, toma conta, até hoje ainda oro, sabe, assim, que o Senhor prepare alguém, né, de verdade, assim, que possa amá-la, que possa respeitá-la, que possa ser dela. Mas eu orava, né, na época em relação a isso, mas eu queria distância,
sabe? Eu não queria proximidade, eu nunca cheguei pra conversar, pra falar. Todos os contatos, inclusive, foi ela quem fez, sabe? E aí, por 2 vezes ela se mostrou, olha, sou eu, né? E eu quero falar sobre isso, isso e isso, quero expor isso, isso e isso. Mas ela fez isso se mostrando, dizendo que era realmente ela, quando ele realmente já estava disposto a voltar. E aí ela meio que estava nessa investida de não deixar que isso acontecesse, né? Muito provavelmente. E aí ela jogou muitas verdades, mas ele também fez isso, como eu falei. E a gente não se relacionou, porque eu não busquei isso. Pelo contrário, eu preferia não saber, eu preferia não ver, eu preferia realmente ficar no meu lugar orando, né? Para que o Senhor pudesse fazer o que Ele queria fazer. Eu não desejei em nenhum momento e nem desejo do fundo do meu coração nenhum mal, sabe? O Senhor me livrou desse sentimento. Muito pelo contrário, sabe? Eu orava para que tanto ele, né, fosse liberto quanto ela também. Porque uma pessoa que se deixa viver isso, que se deixa passar por isso, ela não sabe quão usada tá sendo, né? Não só uma mulher, mas um homem também não sabe quão usados eles estão sendo e quão marionetes estão sendo de Satanás, né, na vida deles, para se deixar ser levada dessa forma, se deixar viver uma situação dessa, né, se deixar ficar no meio de uma família. E aí, em um momento, né, quando ela conversou comigo, ela disse que inicialmente ela não sabia que ele era casado, que ele disse que não era casado e tudo mais. Mas chegou um momento dela investir, dela conversar e tudo mais, em que ela sabia de tudo. Porque eu já tinha, inclusive, exposto quando ela chegou pra mim, mas mesmo assim, continuaram algumas conversas depois, né? Então, assim, inclusive eu mesma falei isso pra ela depois, olha, isso revela muito de quem você é, mas isso aí é quem você é. Né? Mas eu sei, e eu dizia isso pro Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar, sabe? Mas assim, eu quis realmente manter essa distância, porque não é fácil, entendeu? Eu tive momentos de muita raiva, assim, sabe? De muita angústia, de muita dor. Isso eu não desejo pra ninguém, nem mesmo. Eu dizia isso pra ele, e às vezes quando eu falava com ele, eu dizia, olha, seja honesto comigo, seja honesto com a pessoa com quem você tá vivendo, porque isso tudo que você tá fazendo acontecer, eu não desejo nem mesmo pra essa pessoa que você tá se relacionando, porque eu não tenho raiva, de verdade, sabe? E eu não conseguia ter. É algo assim que a gente não consegue explicar. Mas quando a gente tá buscando a Cristo, né, a gente tá buscando a identidade de Cristo, ela é revelada em nós. E o Senhor, Ele não odeia o pecador, né? A gente sabe disso. Ele não sente raiva de nós, mas ele abomina o que a gente faz. E era exatamente o que eu sentia. Eu abominava tudo que estava sendo feito. Eu abominava, enfim, tudo que as pessoas chegavam pra me dizer, sabe? Posts assim que as pessoas comentavam, nossa, essa pessoa é uma pessoa que com certeza não conhece a Cristo, é uma pessoa que posta coisas que eu fico assim, misericórdia. E aí eu dizia, olha, eu não quero saber. Mas aí eu ficava remoendo isso, eu dizia, meu Deus, sabe? Eu ficava, gente, como assim, né? Como assim? E eu orava, né? E eu dizia, Jesus, eu sei que tu podes fazer. Né? Então, assim, eu não sei, de fato, como está essa pessoa, onde que ela está, o que ela está fazendo da vida. Sinceramente, eu não quero saber. Mas não é uma coisa que a gente comente aqui em casa, né? O lugar do passado é no passado. A gente não fica comentando essa história. A gente conversa sobre isso quando a gente vai falar sobre o que Deus fez. Quando a gente vai conversar sobre, enfim, tudo de maravilhoso que ele fez, como ele é capaz, né, de transformar tudo isso. E o meu marido, quando toca nesse assunto hoje em dia, e ele vai gravar um vídeo pra vocês pra falar sobre isso também, é dizendo justamente, eu tava cego, sabe? Eu tava cego porque eu não conseguia enxergar, de fato, nada disso que hoje eu vejo. Do quão diferente era essa pessoa em todos os aspectos, do quão diferente era do estilo de pessoa que eu sempre gostei, em todos os aspectos, mas eu estava cego. E, enfim, né, ele não retira a culpa dele, né, das escolhas dele, porque sim, né, são escolhas, mas a gente sabe que o espiritual, ele é muito sério, gente, é muito sério, sabe? E eu não poderia brigar, eu sabia que eu não poderia brigar com outra mulher e nem com ele por conta de outra mulher, porque não era sobre eles, era sobre quem estava querendo dominá-los, sabe? E não é sobre o seu marido, a sua esposa, não é sobre o homem ou a mulher com quem eles estão se envolvendo agora, sabe? É sobre a sua guerra, é sobre quem quer dominá-los, quem está fazendo eles de fantoche, de marionetes, e a gente precisa orar justamente para que essas amarras elas sejam quebradas, para que as escamas elas possam cair dos olhos.
Porque aí sim eles vão começar a olhar para trás e dizer assim, peraí, eu não tô entendendo o que eu tava fazendo da minha vida. Porque é isso que eu vejo meu marido professar hoje, sabe? E aí ele olha às vezes para trás e quando a gente conversa sobre isso, como eu disse, é sempre para exaltar o nome do Senhor e ver, gente, vai fazer daqui a pouco completa aniversário, né, de que tudo isso aconteceu e glória a Deus, o que o Senhor me prometeu, Ele cumpriu, mas, e aí ele fica assim, eu fico às vezes assim, estarrecido, né, essa é a palavra que ele mais fala, o quanto eu me deixei levar realmente por aquilo que Satanás me apresentou como sendo bom, porque ele faz isso, mas que na verdade era realmente um lamaçal que eu tava me inserindo, e eu fico realmente muito triste. Mas, pra glória de Deus, né, tudo acabou bem. Na verdade, não acabou, né? Recomeçou. É um recomeço. E eu sei que o Senhor vai fazer isso na sua vida também. Então, peça ao Senhor que Ele cubra você com as armaduras, certo? Para que você possa realmente se sentir firme. Porque pelas nossas forças nós não somos capazes de vencer o adversário. Mas é por Cristo. Na verdade, Ele já venceu. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele nos garantiu que Ele venceu por nós ali. Estavam as nossas transgressões, estavam as nossas dores, estava tudo isso que você está passando, o Senhor já carregou naquela cruz, por isso que foi tão pesado. Mas Ele já carregou. Então declare isso sobre a sua vida, declare isso sobre a sua casa. Não se permita passar por isso. Não discuta, não queira ver, mantenha a distância. Deixa. Gente, isso tudo é uma mentira muito grande, que as pessoas estão acreditando ser verdade, sabe? Quando meu marido vir gravar o vídeo aqui pra vocês, ele vai contar com mais detalhes, mas tem coisas que ele fala que me chamam muita atenção. E ele diz assim, olha, a gente brigava bastante. Ela era uma pessoa muito ciumenta e tal, e certamente era uma pessoa insegura, né? E com certeza era. E aí eu penso assim, olha, imagina se eu ficasse vendo rede social, que em rede social só se posta o que é bom, né? Ah, tá tudo maravilhoso. Eu ia alimentar em mim que tava tudo bem, que tava tudo maravilhoso lá, que eles viviam as mil maravilhas, que eles nunca brigavam, que o problema era eu e ia morrer de chorar. Então, graças a Deus, eu não quis entrar nessa onda, sabe? Eu não quis ver as mentiras que eram postadas, sabe? Que certamente eram postadas lá. E eu pedia, pelo amor de Deus, não vejam. Pelo amor de Deus, deixem pra lá. Até porque qualquer coisa vai sobrar pra mim, né? Vão dizer que sou eu. E não era, né? Muito pelo contrário. Então façam isso. Evitem. Se as pessoas chegarem até você pra conversar sobre isso, pra conversar sobre ele, pra conversar sobre ela, pra conversar sobre seu cônjuge, né? Ou a pessoa que ele tá se envolvendo, evite, diga, olha, tá nas mãos de Deus, eu não quero saber, o que o Senhor não dorme, né? Ele me poupa de ver certas coisas, de ouvir certas coisas, mas Ele não dorme, Ele é justo. Então creia nisso e peça para que o Senhor te cubra com essas armaduras, para que você não saia da presença do Senhor, para que você desfrute da honra, né? Porque o Jesus, ele vai transformar esse sofrimento em honra, tá? Eu tenho certeza disso, assim como ele tem feito nas nossas vidas. Então que Deus te abençoe muito. Não olhe, né, para outra pessoa. E às vezes eu perguntava, não vou mentir, né? Eu perguntava, gente, o que foi que ele foi fazer? O que foi que ele viu lá fora? Mas não se pergunte isso, né? Porque ele não viu nada. Espiritualmente, eles estão cegos. Então não estão vendo nada, sabe? Acham que estão vivendo maravilhas, mas não estão. E aí depois que eles saírem e forem arrancados desse lamaçal pelas mãos poderosas do Deus que a gente crê, eles vão testemunhar, assim como meu marido testemunha. Eu dizia que seria impossível. E às vezes eu dizia mesmo, eu professava isso, às vezes vai ser impossível, sabe? Eu creio, Jesus, que tu pode fazer, mas era aquela desconfiança, sabe? E aí isso não pode acontecer, a gente precisa confiar de se deleitar, sabe? Eu achava impossível. Eu ouvia testemunhos que as pessoas diziam as mesmas coisas. Olha, pra mim não foi... Eu achava impossível, mas pra mim foi possível, então creia. E eu cria, mas ao mesmo tempo eu dizia assim, mas o meu marido é diferente, ele é muito orgulhoso, ele não vai fazer isso, ele não vai voltar atrás. Mas o Senhor é quem faz. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Então ele vai fazer sobre a tua vida. Não se indisponha com ninguém. Não se compare a ninguém. Você é único, você é única. E o Senhor fez a tua família para dar certo. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que Ele te revista de toda a armadura para que você possa passar por isso e para que você possa glorificar o nome desse Deus ao final de tudo isso. Porque eu sei que é isso que vai acontecer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe bem muito, mas bem muito mesmo. Te dê graça, te dê paz e tenha certeza de que tudo isso vai passar. Um cheiro e até o próximo vídeo.